Obrigada, boa tarde a todos. É com grande honra que participo neste 5º aniversário de um centro de investigação, o Dr. Veríssimo Serrão, um centro tão importante e com tanta autoridade, posso dizer já. Fiquei muito impressionada com a breve, mas sugestiva visita que tive esta tarde. Muito obrigada, Sr. Professor. Dr. Martinho Vicente Rodrigues, que é no fundo o culpado de eu estar aqui. E saúde também o Sr. Presidente da Câmara e as autoridades autárquicas, civis, militares, enfim, todos os que vieram esta tarde para celebrarmos este aniversário tão importante. E como ouviram, o que eu faço é literalmente andar atrás do Papa e nesse sentido tenho sempre muita coisa para partilhar, porque é uma experiência bastante privilegiada, que é mais ou menos comparável. Pedro, que era apóstolo, era pescador, andava no barco, e agora este, que é o sucessor do que tinha um barco, tem um avião, e eu faço parte, integro, a barca de Pedro é o avião da Alitalia, praticamente, e isso permite-nos ver o sucessor de Pedro em ação. Pronto, eu acho que as pessoas conhecem-se em ação, não é pela teoria, é pelo aquilo que fazem, pela sua obra. E isso é muito rico, porque de facto já conheci 3 sucessores de Pedro, e completamente diferentes, verdadeiramente, radicalmente diferentes em caráter, em estilo, em idade, em contextos, e todos os 3 muito livres. E, portanto, isto daria pano para mangas de vários tipos de conversa, mas eu optei por este argumento, que talvez seja bastante, pelas piores razões, atual, o facto do outro ser um bem, as grandes preocupações do Papa atual sobre isso, que olha para a Europa numa perspectiva, diria, talvez um pouco negativa, uma vez que ele não é europeu, não é? Nós temos pela primeira vez um Papa não europeu, e que olha para a Europa, sobretudo centro mais no nosso contexto da Europa, como uma terra relativamente decadente, uma espécie de meninos privilegiados que temos tudo e que, enfim, que nunca estamos satisfeitos, e que ao mesmo tempo queremos sempre mais e paradoxalmente contentamos-nos com pouco. Uma espécie, ele tem denunciado muito isso, mas vem na sequência dos papas anteriores, sobretudo do Papa Bento XVI, que, sendo ele alemão, ao contrário do Papa Francisco, que é muito, digamos assim, extrovertido e não é nada teórico, nem é nada académico, é mais o Papa do abraço e do beijo. O Papa Francisco não era nada assim, era o oposto. No entanto, a grande denúncia começou no pontificado do Papa Bento XVI, que alertou para este risco crescente do nosso eu viver mais ou menos anestesiado. Portanto, distraímos-nos muito, todos somos feitos igualmente com um grande desejo de verdade, de beleza e de bem, mas uma coisa é centrarmos em nós e reconhecermos que temos esse desejo, outra coisa é tentarmos ser nós a responder plenamente, a satisfazer esses desejos de beleza, de verdade, de bem. Que em última análise, à medida que a vida decorre, percebemos que há sempre uma insatisfação. Então, a tendência, os jovens têm isso muito à flor da pele, não é? Desejam sempre coisas grandiosas que satisfaçam plenamente o desejo do coração, mas os adultos, à medida que a vida vai trazendo contrariedades, vão criando uma espécie de crosta ou de cinismo. Contra isso começou o João... Eu estou a falar dos 3 papas que conheço, não é? Contra isso o João Paulo II alertou e incentivou as Jornadas Mundiais da Juventude, justamente para dizer aos jovens, porque muitos adultos, perante este desejo à flor da pele que define a idade da juventude, dizem, está bem, quando cresceres vais ver que não é assim. E o Papa João Paulo II convocou as Jornadas Mundiais da Juventude, que duram até hoje, para lhes dizer, não, vocês têm razão, esse desejo é para levar a sério. Talvez isso tenha tornado João Paulo II tão atrativo, incluindo quando já era mais idoso e doente, porque ele mantinha à flor da pele
este levar a sério o desejo do coração. Mas depois veio Bento XVI, que com a sua lucidez e grande inteligência, talvez uma das maiores insistências do seu curto, podemos dizer assim, pontificado, que foram 7 anos, foi exatamente isso, foi alertar para, por um lado, nós sermos feitos para desejar muito, muito em grande, e por outro, as circunstâncias da vida contrariar-nos, e portanto a tendência é eu baixar a fasquia e portanto contentar-me com pouco. Em última análise, anestesiar-me. Alguém dizia, a propósito do nosso tempo, que é passarmos da relação cósmica para a relação cosmética, porque depois, à medida que a idade avança, vamos tentando disfarçar de várias maneiras. Até pode ser passar os dias no shopping a distrair-nos. Eu não tenho nada contra os shoppings ou a ver novelas, mas gradualmente vamos, esse tal nível de exigência para o qual somos feitos e que se encontra, levando a sério também, usando a inteligência para aprofundar aquilo que define o ser humano, não é? Que é um desejo de plenitude. Há como que uma tentação de não levar a sério isso. E há muitas maneiras da pessoa se defender. Porque se nós arriscarmos levar a sério esse desejo do coração, também há uma certa vertigem, sei lá onde é que isto me vai levar. Não é? Se eu tomar a sério até ao fim, minha sede de verdade, de beleza, de bem, de justiça, sei lá onde é que isso me vai levar. Portanto, o melhor é ser eu a controlar. E depois as consequências são várias, que há uma espécie de homologação. Se eu não, quer dizer, se eu passar a contentar-me com pouco, acabo por ser engolido com o culturalmente correto, com o que todos fazem, portanto, com a pensar e agir como os outros. E com esta insatisfação permanente, porque isso é muito evidente, nós próprios sabemos isso por experiência, até pelas coisas mais humanas, que são valiosas. Eu não estou, a desclassificar, por exemplo, o desejo de acabar o curso, de constituir família, de comprar uma casa nova, por exemplo. Mas o que é certo é quando esses desejos se alcançam e depois. Então, há uma raiz interior que pode ser muito incómoda, mas que se nós não o levarmos a sério, vamos gradualmente, às vezes nem é muito conscientemente, ficando numa certa indiferença. E o Papa Francisco, também pelo seu percurso, portanto já o Papa Bento XVI alertava isso, não é? Mas o Papa Francisco, em vez de ser de maneira, digamos assim, pelo seu ensinamento, é pelos seus gestos, é pela sua maneira de ser, é mesmo o Papa dos gestos. E chama a atenção, o que ele deseja mesmo e propõe é desinstalar-nos, descentrarmos-nos. Portanto, a pior coisa que pode acontecer, isso é uma expressão do Papa Francisco, que é a autorreferencialidade. Portanto, a pessoa está centrada em si e gradualmente ir-se fechando. Até inclusivamente se pode refugiar em muita sabedoria, em muita investigação. Isto não é nenhuma crítica ao centro, é ao contrário. É que isso só por si não garante a serenidade interior da pessoa. Vou-vos ler um excerto de uma mensagem para o Dia Mundial da Paz, já do Papa Francisco, sobre o nosso risco dos nossos tempos, porque temos a aparência de ter acesso a muito conhecimento, mas como nós não arriscamos entrar dentro do eu, podemos inclusivamente acumular, tipo museu, e isso, em última análise, não nos valorizar como pessoa, tornar-nos indiferentes. A indiferença, diz alerta o Papa Francisco na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, já vos digo do ano, de que ano é, do ano passado, em janeiro do ano passado. Isso causa uma indiferença à volta. A indiferença para com o próximo assume diferentes fisionomias. Há quem esteja bem informado, ouça a rádio, leia jornais, veja programas de televisão, mas fale de uma maneira entorpecida, quase numa condição de rendição.
Essas pessoas conhecem vagamente os dramas que afligem a humanidade, mas não se sentem envolvidas, não vivem a compaixão, e este é um comportamento de quem sabe, mas que mantém o olhar, o pensamento e a ação voltados para si mesmo. Infelizmente, temos de constatar que o aumento das informações próprio do nosso tempo não significa por si só o aumento da atenção aos problemas, se não for acompanhado por uma abertura das consciências em sentido solidário. Antes, pode gerar até uma certa saturação que anestesia e, em certa medida, relativiza a gravidade dos problemas. E mais à frente, noutros casos, a indiferença manifesta-se como falta de atenção à realidade circundante, especialmente mais distante. Algumas pessoas preferem até nem sequer indagar, nem se informar, porque vivem no seu bem-estar e no seu conforto, surdas ao grito de angústia da humanidade. Quase sem nos darmos conta, tornámos-nos incapazes de sentir compaixão pelos outros, pelos seus dramas, não nos interessa ocupar-nos deles, como se aquilo que lhes sucede fosse responsabilidade alheia que não nos compete. Quando estamos bem e comodamente instalados, esquecemos certamente dos outros. Não nos interessam os seus problemas, nem as tribulações, nem injustiças que sofrem, e assim o nosso coração cai na indiferença, encontrando-nos relativamente bem e confortáveis, esquecendo-nos dos que não estão bem. Então, eu acho que esta pode ser uma maneira de definir o pontificado do Papa Francisco, porque ele o que insiste permanentemente é que o outro é um bem, portanto, é um mais para mim. Portanto, eu sou mais eu, se me virar para o outro, no que quer que faça, claro, até na própria investigação. Mas este alerta é muito interessante porque é a única maneira de vencer este risco que é muito, parece cómodo, mas que em última análise nos prejudica a nós e a quem está à nossa volta. E também não é por acaso que uma das, máximas posta em prática do Papa Francisco é que a realidade é superior à ideia. Que isso também é um grande risco que nós corremos, que é nós temos um conceito sobre o que é verdade, temos um conceito sobre o que é verdade e depois queremos aplicar esse conceito que nós achamos que é a verdade à realidade. E o que o Papa insistentemente agora nos pede para considerar é o oposto, é que a realidade é superior à ideia. Não quer dizer que os vislumbres de verdade que nós achemos estejam mal, mas devem ser sempre confrontados com a realidade. E isso vê-se como? Vê-se com esta atenção ao outro, no pontificado do Papa Francisco, que se revela a muitos níveis, não é? Desde a primeira iniciativa, mal foi eleito de ir a Lampedusa, por causa dos refugiados, quer o desejo, a visita que fez a Lesbos com o seu amigo, pode dizer assim, irmão, patriarca ortodoxo, cujas relações entre o patriarca ortodoxo grego e a Igreja Católica de Roma não estão lá muito bem do ponto de vista teórico, mas na prática estiveram juntos em Lesbos, junto dos refugiados. Portanto, a realidade é superior à ideia, não é? A ideia que era estamos de costas voltadas, a realidade exigiu uma espécie de ecumenismo prático. A atenção ao outro, por exemplo, que se manifesta na quantidade de sem-abrigo que há neste momento e cada vez mais por causa das circunstâncias económicas da Europa à volta da Basílica de São Pedro. É ver o Papa a mandar construir uma barbearia, uma lavandaria, distribuir-lhes quando o Papa faz anos, em vez de receber presentes, é ele que ofereceu sacos de cama aos sem-abrigo, nomeou um monsenhor, seu colaborador, para os acompanhar. Numa das vezes em que fez anos, convidou-os a vir tomar o pequeno almoço com ele à Casa Santa Marta, e num grupinho que vieram, um deles tinha um cãozito, daqueles que dormem na rua, com um cãozinho, o cãozinho também veio, e vê-se uma fotografia do Papa com o sem-abrigo, com o cão ao colo, para tirar um retrato, enfim. E também as opções, mandou construir uns duches numa zona da colunata da Basílica, na Praça de São Pedro. Mas quer dizer, porque é que ele faz isso? Ele explica, porque ele precisa, diz mesmo que ele é pecador, como qualquer um. Aliás, talvez seja o Papa que mais vezes diz que tem imensos defeitos e que não há ninguém que não seja pecador, portanto isso não é motivo de escândalo, porque quem, à luz da fé,
quem se reconhece pecador tem a salvação, e isso o próprio São Pedro, também negando Cristo, foi Papa, por isso ele diz que é o que ele sustenta, sente-se muito sustentado por Papa, por o São Pedro também ser um impulsivo, que prometia mundos e fundos e no fundo amava tanto que arrependeu-se dos seus erros. Portanto, não é isso que define. O que deve definir um bom cristão é o cuidado mesmo, o não centrar-se em si. Pode até saber tudo, dizer tudo certo, mas se na sua vida não o demonstra, ou seja, se não se vira para fora, se não comunica a sua certeza de encontro com Cristo, soa falso. E de facto é muito impressionante, porque, por exemplo, entre as prioridades, não estou a dizer que os outros não o fizessem, não é? Mas nestes tempos em que as pessoas, sobretudo nesta zona do mundo, têm a vida facilitada, podemos dizer assim, claro que há problemas económicos, mas temos uma vida, um nível de vida que não tem nada a ver, basta sair da Europa para perceber isso, não é? O que devia ser melhor, isso devia ser a nosso favor. Parece que nós, os do, digamos assim, primeiro mundo, estamos mais aliados, estamos meio anestesiados. E o alerta do Papa é isso mesmo, é que se nós estivermos centrados em nós, sempre a querer mais, é um mais que não é o mais que satisfaz interiormente. E a maneira de satisfazer interiormente é virar-se para fora, para o outro. Então vê-se isso muito bem também nas prioridades, por exemplo, nas visitas que faz fora de Itália. A mim impressionou-me imenso, onde eu percebi isso assim melhor foi quando ele foi à Coreia do Sul. Imagina, ele com a idade que tem, viajar para a Coreia do Sul não é propriamente uma coisa ligeira, não é? E era uma viagem intensa, de 4 dias, onde estava previsto vários momentos com aqueles mais esquecidos, portanto, aqueles em que aparentemente era inútil. Quer dizer, porque é que ele ia gastar tanto tempo com o Papa, vindo de Roma, por exemplo, uma tarde num centro de acolhimento de jovens deficientes profundos? Mas profundos do género que eu próprio me interrogava, será que eles sabem quem é que está neste momento na cabeceira, que é o próprio Papa? E isso é mesmo uma provocação, porque o valor do outro, para o Papa Francisco, diz ele, é decisivo. E esta sensibilidade ele exerce no seu pontificado, nomeadamente quando proclamou o ano da misericórdia, e que na raiz ele diz que o fez porque ele próprio, sendo pecador e impulsivo e às vezes fala demais e arrepende-se, ele próprio já o disse, sente esta experiência da misericórdia, portanto este abraço que cura. Também não é por acaso que ele diz que gosta de que a Igreja, nos nossos tempos, gostaria que a Igreja fosse considerada como um hospital de campanha em tempo de guerra. Estamos em guerra, ele diz mesmo que estamos numa terceira guerra mundial aos pedaços, e há muitos feridos, materiais e psicológicos e espirituais, há pessoas com muitas feridas de vários níveis, muita solidão, e a Igreja devia ser um lugar que as pessoas procurassem para se curar. E este é o grande esforço dele, e com gestos impressionantes, como por exemplo a abertura da Porta Santa do Ano da Misericórdia, que desde sempre na história da Igreja foi aberta na Basílica de São Pedro, que de resto é uma porta especial que está empardada e que nos anos santos se destrói os tijolos e depois entra-se por ali, excepcionalmente. O Papa Francisco quis inaugurar o Ano da Misericórdia, não abrindo a Porta Santa da Basílica, abriu-a depois, mas a primeira porta que abriu foi em Bangui, na República Centro-Africana, que eu fui e estava cheia de medo, achei que se calhar morríamos lá. Ele não tem medo, mas eu tinha, porque é um país que está em pilhagem total, como se sabe, agora ainda recentemente também houve mais, está totalmente saqueado, a capital está, quer dizer, não há luz na rua sequer, quer dizer, é pilhagens, onde a catedral está no bairro muçulmano, a Catedral Católica, e era de alto risco mesmo, onde, pronto, era mesmo uma viagem de nenhum país, quando são parentes, quando o Papa viaja, pede ajuda aos serviços secretos do país que o Papa visita. E, claro, é analisado ao detalhe todos os problemas relacionados com a segurança da visita. E a Mossad são conselheiros, costumam ser conselheiros do Vaticano para a viagem do Papa, como se percebe. Pois não houve nenhum país, nenhuma entidade que garantisse a segurança do Papa na República Centro-Africana. Teve que ser o responsável da segurança pessoal do Papa que
que negociou, por exemplo, o aeroporto era os capacetes azuis de não sei de onde, depois era as forças da Europa do caminho do bairro, não, portanto tiveram que negociar isto porque ninguém se arriscava a garantir a segurança. Pois o Papa fez questão de abrir a Porta Santa em Bangui. Porquê? Foi uma bravata? Foi lá para dar nas vistas? Não, é este impulso pelo outro. E quem é que mais precisa? São aqueles, portanto eu vou lá, porque se trata da misericórdia. Vou chamar, se há país que precisa de misericórdia no mundo inteiro, se há periferia, não é o Papa das periferias, porquê? Porque são as tais franjas que não são as prioritárias, não são aquelas que é suposto investir. Por exemplo, também já disse que desejaria ir visitar o Sudão do Sul. Aquilo está tão mal que ainda não há sequer condições para ir. E assim como foi a Lesbos com o seu irmão ortodoxo, já disse que se conseguir ir, leva consigo também o arcebispo de Cantuária anglicano. Portanto, é mesmo claramente gestos, ele senta-se a negociar o que é que divide católicos de anglicanos. Não, ele propõe uma coisa, um gesto de caridade, portanto, uma atenção ao outro necessitado, que é superior esse interesse a qualquer, enfim, divisão ou dificuldade de diálogo, e até se cresce no diálogo assim, a caminhar. Também quando foi à Suécia, a celebrar o início das comemorações de Lutero, o que parece um enorme paradoxo, é exatamente a mesma coisa, que é uma atenção, o reflexo da misericórdia que ele experimenta na sua pessoa, ou seja, descentrando-se e virando-se para fora, é o que ele propõe. E, portanto, considerei que talvez fosse um tema que ajuda a refletir. É certo que eu peço desculpa de ser assim tão galopantemente rápido aquilo que eu estou a dizer, que é para tentar meter tudo o que estava, mas que não deixa de ser uma provocação, porque a coisa pior que pode acontecer é acharmos que já está. Que viver à sombra dos rendimentos, estão a ver, a coisa pior que pode acontecer, em todos os níveis, eu acho. A nível profissional, a nível da fé, a nível humano, porque eu testemunho na primeira pessoa aquilo que também tenho aprendido com estes 3 homens completamente diferentes, que João Paulo II, na força da idade, foi Papa e que na altura era um grande esportista, mas que depois não saiu de cena quando a doença avançou e até foi motivo de escândalo de se mostrar tal e qual, tão dependente e tão fragilizado. Mas eu li essa atitude dele como uma atitude de grande liberdade, porque ele já tinha dado tudo, não é? Já tinha dado tudo a Jesus, portanto não tinha nenhuma imagem a salvaguardar. Ele tinha sido bonito, escorreito, um homem vigoroso, que sabia falar como ninguém, foi perdendo a voz, não conseguia falar, não conseguia andar. E, no entanto, com uma liberdade impressionante, arriscou mostrar-se tal e qual. E isso, como sabemos, deu tanto sustento a tantos doentes que também se sentem, enfim, postos de lado por causa da sua limitação. Foi ao contrário, foi o valorizar do ponto de vista humano da circunstância, independentemente do que ela é, tem o valor humano à mesma. Igual a liberdade, teve Bento XVI que tomou a atitude exatamente oposta, mas eu acho que o critério foi o mesmo, porque ele deu tudo e, portanto, teve a lucidez e o discernimento de perceber que a missão nestes tempos exigia mais energia que ele já não tinha e, portanto, afastou-se com esta inteligência humilde que o define, tão grandiosa, que o Papa Francisco disse que haverá um antes e um depois de Bento XVI por causa desta atitude absolutamente histórica e tão bonita, não é? Tão educativa, com a mesma liberdade, não esteve agarrada à cadeira, literalmente, não é? E foi discretamente, enfim, retirou-se discretamente. E a liberdade deste, que é um fura-esquemas, que não deixa de ser quem é, nenhum deles deixou de ser quem é, não é? Porque o João Paulo II fazia ski como Papa e mandou construir uma piscina, e um cardeal que eu conheço, que o João Paulo II, ainda vigoroso, no verão foi visitá-lo a Castelo Gandolfo, porque a despacho com ele, tinha os assuntos para tratar, e quando ele próprio é que me contou, o cardeal, quando chegou, foi recebido por um monsenhor lá no Palácio de Castelo Gandolfo e disse: Eminência, desculpe, trouxe fato de banho. Isto era João Paulo II, quer dizer, e vimos como o pontificado dele foi tão rico e tão vasto, tão extraordinário.
Mas Bento XVI, quando foi eleito, tinha 78 anos, estava doente, já tinha pedido 2 vezes para resignar, e quando diz que sim, não é por de certeza, não fez campanha política para ser Papa, quer dizer, é por uma misteriosa relação com um maior que ele, a quem ele já tinha dado tudo da vida. Portanto, ele mesmo escreveu isso, que fazia o que o Senhor entendesse, e que se ele misteriosamente o chamava, ele achava que não tinha forças, efetivamente verificou-se, passado 7 anos não tinha forças, mas o legado do pontificado dele ainda está para aprofundar, porque as pessoas não têm, em geral, não têm paciência nem para ler, nem para considerar os textos maravilhosos que Bento XVI nos deixou, e que eu acho que está assim ao nível de um São Gregório Magno ou São Tomás de Aquino, assim. E agora este, que é o Papa dos gestos, de todo o terreno, que se pudesse estava sempre na rua, aliás, muito tem ele andado na rua, sai para comprar sapatos ortopédicos e mudar as lentes dos óculos. Agora, a última coisa que aconteceu, ele hoje está em Génova, mas isso já estava planeado. A última surpresa foi na sexta-feira passada, na visita pascal, que estava marcada numa determinada paróquia, que é Hóstia, ao pé de Roma, à beira-mar. O Papa telefona para o parque e pede: deixa-me fazer de parque, posso ir eu em vez de você? Então as pessoas já tinham a lista da visita pascal, para a bênção das casas, que é muito tradicional até no norte do país, não sei se aqui é, mas em Lisboa não, nem por isso. Vêem entrar pelo prédio dentro o Papa, que por uma tarde fez de parque, e agradeceu ao pároco propriamente: desculpa, obrigado por me ter deixado fazer o seu papel, e o próprio pároco depois deu um testemunho a dizer: e eu que às vezes acho que é tão penosa a minha tarefa, vem o Papa e agradece-me, que ele, se pudesse, também fazia sempre de pároco. Portanto, é um homem completamente livre também, e que assim se dá integralmente. E portanto, porquê? Porque o segredo está mesmo em virar-se para fora, atento às necessidades do nosso tempo, e as necessidades do nosso tempo são estas, que é tomar a sério o desejo do nosso coração, reconhecendo que quanto mais eu me confronto com o outro à minha volta, qualquer que ele seja, é de certeza um bem para mim. E tenho a certeza que esta receita, que é a receita pontifícia para os nossos tempos, certamente nos ajudará, cada um de nós no seu contexto e também no contexto da investigação, a crescermos e a vivermos esta plenitude para a qual todos somos feitos. Muito obrigada.